Bom, pessoal, eu sou psicólogo, tá bom? Lá na psicologia a gente estuda o que condiciona e como funciona o comportamento ou a subjetividade, tá bom? Então a gente estuda, esse é o símbolo da psicologia, os condicionantes e a dinâmica do comportamento. Como ele é condicionado e como é que ele funciona. E eu, especificamente, sou da psicologia social. Na psicologia social, a gente estuda, aqui é a psicologia social, a gente estuda a relação indivíduo, grupo, sociedade. Tá? A gente estuda as interação. Nosso objeto é esse. A interação. Essa interação indivíduo, grupo, sociedade, forma uma palavra que está muito na moda, talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o tal do psicossocial. Já ouviram falar disso? Psicossocial, está na moda agora, né? Dinâmica psicossocial, enfoque psicossocial, efeito psicossocial. Diz que tem até um serviço que tem esse nome, não é? Centro de Assistência Psicossocial. Então, o psicossocial está muito na moda. Então, o que é esse psicossocial? Esse psicossocial é o que deriva dessa interação indivíduo, grupo, sociedade, tá? Nós vamos trabalhar aqui com vamos chamar esse psicossocial de duas coisas. Vamos chamar de fenômeno psicossocial, por um lado, e vamos chamar de efeito psicossocial, por outro. Tá? Então, essa interação indivíduo, grupo, sociedade produz fenômenos psicossociais, que querem dizer o quê? São fenômenos que eles têm uma determinação social, mas também uma determinação psicológica, e você não consegue dizer se há uma primazia do social ou se há uma primazia do psicológico. Então, são fenômenos de interface. Tá? Bom, um fenômeno clássico de interface que articula o social com o psicológico, o tal do preconceito. Né? E aí dá uma confusão na cabeça da gente, né? É preconceito, é discriminação, é estereótipo, é tudo confuso, será que não é tudo a mesma coisa? Né? Então, vamos tentar olhar um pouco cada um desses, tá bom? Então, esse psicossocial, o fenômeno do preconceito, o fenômeno da liderança, só para a gente imaginar fenômenos de interface entre o psicológico e o social. Até porque ninguém é só o fruto de uma determinação social. Não é? Você tem, de um lado, esta determinação social, mas do outro você tem uma dimensão que é a irredutibilidade da pessoa humana. Tá? Ninguém é só o efeito do racismo, do sexismo, da homofobia. Tá? Quando você vai... se você entrevistar moradores de rua, se relacionar com eles, mesmo ali naquela condição que parece extremamente de determinação social, você tem ali concepções de dignidade, de vida humana, né? Tá bom? Então, um tal do psicossocial eu entendo assim. E aí, esse psicossocial hoje acaba sendo uma pauta de estudos desses psicólogos aqui sociais que trabalham esta interação, que estão interessados na interação indivíduo, grupo, sociedade. Tá? Tem outros termos, preconceito, liderança, atitude, né? Isso aqui vai fazer um pouco a pauta da psicologia social, a pauta de estudos. Tá? Vamos olhar, então, para tentar encarar essa confusão aqui, que é o estigma, não é? Todos esses que a gente aprende, estigma, estereótipo, preconceito e discriminação. Tá? Bom, primeira coisa é que isso aqui fala do quê?
Isso aqui fala dos outros. Quem são os outros que são diferentes de um determinado padrão universal que em algum momento foi colocado como um ideal de verdade, de beleza? Quem são esses outros? Tá? Então aqui está falando da relação entre o idêntico, que vai dar depois naquela palavrinha identidade, né? E o alterado, que vai dar depois naquela palavra bonita, alteridade, né? Então, estamos falando do idêntico e do alterado. Então, você tem um determinado sistema de interpretação de mundo, um determinado sistema produtivo, né? Esse sistema de interpretação de mundo a gente pode chamar de cultura, que se impõe sobre outros sistemas. E, ao se impor sobre outros sistemas, coloca os seus juízos de valores a partir do que pode ser considerado o belo, o verdadeiro, o falso. Tá? Isso foi o que aconteceu com o sistema eurocêntrico, não é verdade? Então, vocês todos, todo mundo aqui fez faculdade ou está fazendo? Levanta a mão aí quem está fazendo. Ah, tá, legal. Não, sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque na faculdade a gente vê muito isso, né? Eu queria que vocês que fizeram a faculdade, porque na faculdade, para quem não está, você tem que estudar um monte de gente. Tem uma coisa que chama bibliografia, né? Que tem nas disciplinas. Então, eu queria que vocês fizessem um exercício, quem está na faculdade, pensa nas suas disciplinas que você tem lá na faculdade e na bibliografia delas, e pensa nessa bibliografia, quantos dos autores que estão lá na bibliografia são homens? Quantos dos autores são brancos? Quantos dos autores se relacionam com esse universo eurocêntrico? Tá? Então, isso é uma hegemonia, né? Hegemonia é quando eu imponho o meu sistema de interpretação de mundo, a minha cultura e o meu sistema produtivo, né, sobre todo o planeta Terra. E aí foi isso que aconteceu com o sistema de interpretação de mundo ocidental, eurocêntrico, que tem essa vocação expansionista, né? Mas aí esse sistema se impôs sobre outros sistemas, né? Incluiu ou matou outras formas de conhecimento, os epistemicídios, se impôs sobre outros sistemas, e aí definiu, então, os seus valores de verdade, de beleza, de lógica, de cor de pele, né? E aí, então, o que era considerado não idêntico com isso era chamado de o diferente, era chamado de, lá nos gregos, né, era chamado de etno, que a gente vai falar de relações étnicas, né? O etno era o estrangeiro, o etno era o que não era idêntico, o que era um alterado, o que alterava o quê? Não é? Alteridade é muito simples, alteridade é aquilo que altera, é muito simples. Aquilo que altera o quê? Aquilo que altera o que é hegemônico das formas de ser, existir, pensar, amar. Tem formas hegemônicas, né? Bom, então, para impor o seu sistema de interpretação de mundo, essa turma aqui, do Ocidente, teve que o quê? Teve que classificar, hierarquizar, localizar e subjetivar todos os que não eram idênticos. E aí, para fazer isso, então, vai utilizar estes instrumentos aqui. Tá? Então, você vai dizer, não é, que negros, mulheres e outros monstros se relacionam mais com aspectos da natureza, do selvagem, não é? E o que está mais próximo da civilização é o homem heterossexual, branco. Tá?
Nós vamos detalhar isso. E aí, então, você impõe o seu sistema assim, você coloniza assim. Tá? Todas as, se vocês pensarem, né, a filosofia dos gregos, ela deriva de uma sociedade escravista. O direito dos romanos, que a gente segue até hoje, deriva de uma sociedade escravista. E a maior experiência das Américas, que é um fenômeno transnacional, é o colonialismo e o escravismo. Fruto do quê? Fruto dessa visão. Mas eu tenho muito pouco tempo, é só para, né, perceber que quem não prestar contas um pouco a si mesmo do que aconteceu nos últimos 5.000 anos, a gente fica aí na banalidade do cotidiano, né? Só sentindo o efeito das coisas e não percebendo as causas dela. Vamos avançar, então. Então, isso aqui, o que eu queria mostrar. O fenômeno psicossocial, ele vai articular, se você pensar no preconceito, de um lado, uma dimensão ético-política de ausência de alteridade, ou de ausência de respeito à alteridade. Essa dimensão a gente chama de etnocentrismo. Parece complicada essa palavra etnocentrismo, mas é quando eu sou o centro, meu olhar é o centro da coisa. E, do outro lado, o preconceito articula uma dimensão psicológica extremamente forte, que é a projeção e a sombra. Vamos ver por quê. Então, por isso que é psicossocial, percebe? Você tem raízes históricas, né, sociológicas, econômicas, de um lado, no fenômeno, e do outro você tem derivações psicológicas dele. Tá? Então, o estigma vem com essa ideia de marca, né? É uma marca que era feita no corpo daqueles que cometiam crime, tá? E depois, no período, né, com São Francisco de Assis, vai ser associado, ele apresenta as chagas de Cristo. Quem assistiu aquele filme Estigmata? Ele apresenta as chagas de Cristo, né? E depois vai ser, mas basicamente vai ser interpretado como eu carrego um estigma, eu carrego uma marca. O estereótipo. O estereótipo, ele significa um estereótipo, o conteúdo do estereótipo, ele pode ser positivo e negativo. O estereótipo, ele é quase uma função cognitiva nossa, normal. Por quê? Porque a realidade é muito complexa. Então, o ser humano ele tem que interpretar a realidade rapidamente. Para interpretar a realidade rapidamente, ele vai usar o estereótipo. Tá? Os estereótipos vêm daquela máquina do stereotype, que é a ideia do stamp. A ideia do carimbo. As coisas têm a mesma forma. Tá? Essa é a ideia do estereótipo. O estereótipo fala mais do grupo do que do indivíduo. As mulheres carregam nas costas estereótipos com conteúdos positivos e negativos. Os orientais carregam nas costas estereótipos com conteúdos negativos e positivos. Os negros carregam nas costas estereótipos, na maioria das vezes, com conteúdos negativos. Tá? Quando você carrega o estereótipo do grupo, você não consegue ser indivíduo. Quando você não consegue ser indivíduo, você não atinge a igualdade. Então, essa é outra coisa fundamental para a gente pensar. A igualdade pertence ao indivíduo. A diferença pertence ao grupo. Eu tenho que valer como igual perante a sociedade, independente da cor da minha pele, da minha orientação sexual, da minha sorologia para o HIV. Por outro lado, enquanto determinados grupos nessa sociedade forem tratados de forma preconceituosa, discriminatória e, portanto, desigual, as pessoas que pertencem a esses grupos nunca atingirão a igualdade. Tá? Então, o que a gente está discutindo? Puxa, como que igualdade e diferença, né? Como igualdade e diferença, vira o quê? Desigualdade.
como ser diferente na forma de ser, existir, pensar, amar, cor de pele, altura, vira desigualdade. Aonde isso acontece? Isso acontece nas relações sociais. Ninguém sofre porque é negro, porque é homossexual, porque é deficiente. Ninguém sofre porque nasceu assim. As pessoas sofrem no encontro com o outro numa situação de desigualdade. Tá? Bom, e aí... Então deu para pegar, né? Você tem uma dimensão da determinação social, mas você tem uma determinação psicológica também. Vamos olhar aqui. Então a gente falou do estereótipo, falou que a igualdade pertence ao indivíduo e a diferença pertence ao grupo. E qual é uma das principais coisas que me impede de ser igual? Aqueles que estão associados ao padrão universal. Né? Que são herdeiros do sistema de interpretação de mundo que triunfou. O fato de eu carregar o grupo o tempo inteiro atrás de mim. Então, a grande igualdade é a igualdade, a possibilidade de ser visto como indivíduo, a partir do que você faz, e não carregando o seu grupo o tempo inteiro. Tá? Vocês conseguem perceber isso? A mulher está dirigindo, faz uma ultrapassagem mais veloz, e aí fala, tinha que ser mulher, ela está carregando o grupo. Né? As transexuais, ela é advogada, trabalha no prédio, mas todo mundo acha que ela faz programa. Está carregando o grupo. Tá? O cara é psicólogo, formado, está lá no consultório dele, né? E aí, quando ele vai passar pelo porteiro, pergunta, você é da manutenção? Está carregando um grupo. A psicóloga negra mora em Higienópolis, desce para fazer a unha na frente, encontra uma senhora no elevador, que olha para ela num sábado, é um sábado, e a senhora fala para ela, ai, filha, num sábado, trabalhando até essa hora, num sábado, está carregando um grupo. Se o Donald Trump resolver explodir uma bomba lá na Coreia do Norte, foi o Donald Trump que explodiu. Se o Barack Obama explodisse uma bomba. Então, vocês que são mulheres, têm que perceber isso muito bem. Né? Todos aqueles que carregam a marca dos alterados, né? Algum signo portador de fragilidade por conta dessa alteração, na medida em que essa alteração impede, em algum nível, uma adaptação social a uma sociedade extremamente violenta, que é esta. Tem que perceber isso. O grande direito é o direito de ser indivíduo, de não carregar o grupo o tempo inteiro nas costas. Quando você carrega o grupo, pode ter conteúdo positivo ou negativo. Tá? E aí esse conteúdo positivo e negativo vai te ajudar numa entrevista para emprego, numa abordagem policial, ou não.